Bem, uma outra coisa muito importante é a parte de classificação. Então, no Spring tem classificação por ponto, mas tem uma classificação muito interessante que é a classificação por região, que dá resultados, pelas nossas análises, às vezes bem superiores à classificação pontual. Então, para fazer a classificação por região, a gente precisa primeiro rodar uma segmentação, que é uma opção também que o Spring tem, em algum ponto está aqui, ó, segmentação, e depois da segmentação a gente vai ativar a classificação. Então, a segmentação ela vai separar as áreas mais homogêneas, segundo critérios que a gente, como usuário do sistema, critério de similaridade e número máximo de pontos ou de pixels em cada região, a gente vai dar esse parâmetro para o sistema e ele vai conseguir separar as áreas homogêneas, ou homogêneas segundo aquela similaridade, né? Então, por exemplo, aqui ele considerou toda essa região aqui, apesar dela não ser tão homogênea assim, mas segundo o parâmetro de similaridade, para ele é uma área só, é um tipo de dado, de informação homogênea na área. Essa área aqui, por exemplo, é uma área de plantação. Então ela ficou aqui com um polígono que representa a parte de plantação, excetuando as partes pretinhas aí. A água também foi separada aqui num polígono. Então essa é a nossa segmentação. Uma vez fazendo a segmentação, então você vai ter ferramentas para fazer a classificação em cima daqueles segmentos, daquelas áreas homogêneas aí. E aí existem vários tipos de classificadores. O MaxVer é mais pontual, né? O IsoSeg a gente trabalha para regiões, mas tem o que usa a distância de Bhattacharya, tem classificador por textura, etc. Tem vários classificadores no Spring, né? E a ideia é você transformar o seu dado de imagem num dado agora que ele vai ser um dado temático. Ele vai ter um dado que vai ter associado a ele uma legenda, apesar de não ter posto a legenda aqui, mas existe uma legenda aqui das diferentes classes de dados que tem aqui dentro. Então a gente separou bem, ó, a água, né? A parte de plantações, que esse verdinho mais claro, uma área aqui foi definida como solo exposto, por exemplo, e assim vai. Né? Bem, uma vez eu tendo esses dados aqui já temáticos, né? Por aqui eu vou terminando a parte de classificação, de processamento de imagem, tem muito mais coisas, mas essa é uma parte bastante importante, porque depois, uma vez tendo o dado temático, a gente pode depois brincar com essa informação aqui ainda. Então vocês viram que eu fiz um processamento na parte de imagem e fiz para gerar o dado temático, e ainda agora com o dado temático, isso aqui não é o mesmo que está ali, mas é um outro dado temático, né? Em cima desse dado temático, eu selecionando ele aqui na minha área, eu vou ter uma série de processamentos que eu posso fazer em cima dele também. Vocês veem que essa área, então, de geoprocessamento é bastante complexa, né? Então eu posso editar esse dado, fazer também mosaico, calcular mapas de distância, no caso aqui fiz mapa de distância, né, a linhas, pontos e áreas, fazer transformação de matriz, vetor, vetor matriz, calcular áreas dessas regiões. Aqui, por exemplo, pode me interessar calcular quais são as áreas plantadas nessa área, nessa região, ou quais são as áreas de solo exposto, quantos quilômetros quadrados tem, quantos metros quadrados tem. Então, eu vou fazer isso a partir desses processamentos aqui. Tá? Então, uma das coisas que já foi falado ali é que se eu selecionar um mapa de rios, ou de lagos e rios aqui, ó, eu posso, então, ativar o mapa de distância, aqui através do temático. Aí o mapa de distância, então, ele abre, quando eu ativo aqui essa opção, essa função, ele abre essa janela. Nessa janela eu escolho aqui o que eu quero fazer. Eu falei, ó, eu quero partir do mapa vetorial e escolher numa classe, que seria os lagos, eu quero calcular as distâncias aos lagos. E aí nessa janela também não está aqui, mas eu defino também qual é essa faixa de distância, né? No caso foi definida de 0 a 200, que é o vermelho, depois 200 a 350, que é o amarelo, e de 350 a 500, que é o verde. Né?
Então o usuário define no sistema, manda executar isso daqui, então o software vai criar, a partir daqueles dados vetoriais, vai criar o nosso mapa de distância, que os americanos, os ingleses, chamam de buffering, ou buffer maps. Então essa aqui é uma opção de trabalhar já com dados temáticos. Outra coisa que eu já falei, né, que é muito importante para a gente, é agora estou interessado em calcular as áreas. Então tem uma opção aqui de medidas e classes, você clica em medidas e classes, ele vai então te dar um relatório das classes que você tem no seu plano de informação que está selecionado, nesse mapa de drenagem aqui. Na verdade no buffer, né, que foi feito no buffer. Né? Qual é a área ocupada pela distância 0 a 200 e tal, de 200 a 350, 350 a 500. No caso aqui ele dá dois relatórios, inclusive, porque eu tenho esse dado aqui representado, os dados temáticos podem ser representados vetorialmente, só com os polígonos, com as linhas, os pontos, mas eu posso representar matricialmente também. Então nesse caso, como eu tenho as duas representações, e eu pedi para ele fazer as duas, então ele está colocando então o relatório das duas áreas aí. Na parte ainda de temático, então se eu tiver o dado só vetorial, eu posso transformar em matricial e vice-versa. Tá? No matricial, se eu tenho vetorial, eu defino uma matriz e cada ponto da matriz depois, cada pixel dessa imagem aqui vai ser pintado de acordo com a cor do polígono que ele está contido. Tá? No caso, quando eu tiver uma matriz, um dado vetorial, eu vou seguir as linhas dos elementos da imagem e vou também ter um dado vetorial. Então esse aqui é o caso então de transformar o dado, fazer a transformação matriz-vetor. Então eu tenho o dado matricial, dá para ver umas escadinhas aqui, ó, porque tem os pixels, né, são quadradinhos, mas ele é capaz de passar no meio desses quadradinhos aqui e obter todas as linhas, né, puxar todas as linhas que contornam esses dados aí. E cria então a representação vetorial. Às vezes, para os meus trabalhos, eu vou precisar do dado vetorial, às vezes eu vou precisar só do matricial, por isso que tem essa conversão de um para outro. Às vezes eu posso precisar até das duas representações. Bem, então eu também falei de todas as partes aqui, tem tabulação cruzada, tem várias coisas aqui em temático, mas é mais para mostrar que a gente, tendo dados temáticos, a gente pode manipular esses dados também. Então já falei da manipulação de dados matriciais, manipulação de dados temáticos. Vamos falar um pouquinho agora da modelagem digital de terreno, que é a informação tridimensional, informação em que eu tenho para cada ponto da minha região, eu tenho uma informação de um número, que pode estar representando a altimetria do terreno, elevação, né? Pode estar representando temperatura, pode estar representando textura do solo e etc. Bem, aqui no caso a gente selecionou aqui o mapa altimétrico, que é de uma categoria de modelo numérico de terreno chamada altimetria. Então são dados de altimetria. Então quando eu seleciono um dado aqui, acende na minha barra de menu, acende a opção modelo numérico de terreno, MNT, e de novo eu tenho um sistema para processar esses dados aí, um sistema completo para processar o modelo numérico de terreno. Várias coisas, inclusive que são feitas com imagens, estão aqui também. Eu posso calcular volumes, declividades, gerar grades regular, gerar grade triangular, fazer perfis, visualizar esse dado em 3D e etc. Aqui já está aparecendo aqui uma triangulação. Eu tinha os dados de curvas de nível, eu fiz uma triangulação e pus os dados numa certa cor. Eu selecionei essa paleta aqui, ó, e eu posso definir, já tem uma série de paletas de cores aí, mas eu posso definir uma própria. Essa aqui eu apliquei a paleta na imagem de fundo, uma paleta já do arco-íris, né, cores do arco-íris, e fiz também uma triangulação e joguei por cima aqui. No caso aí de modelo numérico de terreno, é comum a gente ter informações de entrada em curvas de isovalor, curva de nível, por exemplo, altimetria para elevação, e eu posso também ter pontos, e também posso ter as duas coisas.
né? No caso aqui eu estou dando um exemplo que eu usei na minha tese de doutorado em geoestatística, um exemplo de pontos que estão representando porcentagem de argila no solo. Então por isso que eu falei que o número pode ser qualquer coisa, não é sempre elevação. Para cada um desses pontinhos aqui, que seriam as amostras pontuais, eu tenho uma informação XY e o Z, que é a porcentagem de argila na região. Então, valores mais brancos aqui são porcentagem maior de argila e mais preta é um terreno, um solo mais arenoso, tem pouca argila. Então, a partir desses pontinhos, a gente pode aplicar, então, uma das coisas que tem aqui nessa opção é gerar grades retangulares e aplicar vários interpoladores diferentes. Aqui estou mostrando o interpolador de vizinho mais próximo, que dá as regiões de influência de cada uma das amostras, com o seu valor de argila aí. Tem uma interpolação de média simples, que serve para alguns casos. Às vezes a pessoa, se o dado não tiver correlação no espaço, a gente pode usar essa média simples sem medo de ser feliz, né? Sem preocupação. Se o dado tem uma certa correlação no espaço, a gente pode usar a média ponderada, levando em consideração então uma função de correlação aí o inverso da distância. E aí eu gero cenários diferentes, interpolações diferentes, né? No caso aqui são grades retangulares, mas elas já foram recortadas por uma área de interesse. Isso é uma opção também que tem no Spring. E qualquer um dado que você tiver, mesmo que você tiver ele numa área retangular, que em geral os dados estão em áreas retangulares, você pode escolher um polígono qualquer e recortar o dado segundo aquele seu polígono de interesse. Então tem as interpolações, essas interpolações, e tem mais interpolações, spline, bicúbica, Mitassova, etc. Outra coisa interessante na parte de modelagem numérica de terreno, se você estiver trabalhando com elevação, é muito comum o pessoal querer trabalhar com mapas de declividade, inclinação do terreno. Então isso é feito automático pelo sistema, você escolhe a partir de que dado você quer fazer a sua declividade, né? Pode ser de uma grade retangular ou de uma grade triangular. Você fala se é declividade ou a exposição da declividade. A declividade é um ângulo de 0 a 90, aqui a exposição é até 360 graus. E você fala se a declividade vai sair em porcentagem ou em graus. E você manda o sistema, então, a partir, por exemplo, aqui foi feito a partir de uma grade retangular. Tem um algoritmo implementado internamente que vai te dar um mapa de declividade, onde as áreas mais brancas, mais claras, brancas aí, são áreas com maior inclinação, com maior declividade, e as áreas pretas são áreas planas. Né? Então aqui a tabela de cores aqui está do nível a gente chama de tabela de nível de cinza, do preto até o branco. Então do plano até o mais inclinado. E outra coisa interessante que tem é que você pode já dentro do Spring, isso aqui ainda está no modelo numérico, porque o dado aí vai ser o número, vai ser a declividade, o valor em graus da declividade, por exemplo, né? Mas você também já tem uma opção lá que é chamada de fatiamento, que você pode classificar isso em faixas de declividade. Muitas vezes você vai querer cruzar essa informação de declividade com um outro dado temático. Então você está transformando esse dado de modelo numérico de terreno em um dado temático aí, que seria então o nosso mapa de declividade já em classes, em faixas. Né? Outra coisa, como ele é um dado de superfície, um dado tridimensional, você pode a qualquer momento jogar ele em 3D, dá para você criar essas imagens, se você não tiver uma imagem do local. Essas imagens foram criadas a partir de sombreamentos, também tem uma forma de você criar imagens sintéticas, sombreadas, de um dado de altimetria, com vários ângulos de visualização, né? Visualizar esse dado em 3D em vários também ângulos de azimuth e zênite, elevação e azimuth, né? E ainda, se você tiver uma imagem do local, dá para você jogar a imagem em cima desse dado aqui. Que aí você vai ter praticamente uma foto do local, toda montada no seu ambiente de computação, tá? Toda simulada no seu ambiente de computação. Então essa foi a parte de modelagem numérica de terreno. Também eu falei das coisas principais aqui, né?
mas a gente tem muita opção, geração de volume, tem até processos hidrológicos, extrair drenagens de dados de elevação, por exemplo, tem várias coisas que podem ser feitas aqui também. Então já falei de imagem, já falei de temático, falei de modelo numérico de terreno, que o sistema manipula. Vamos falar um pouquinho agora sobre dados cadastrais. Tá? O sistema é capaz, então, de armazenar dados vetoriais aqui, polígonos, pontos ou linhas, e a gente pode cadastrar esses dados. O que significa cadastrar esses dados? Que seriam os nossos objetos, a gente chama de objetos desse mapa. Seria colocar para cada um desses objetos uma série de atributos, ou relacioná-los a uma série de atributos, né? Atributos alfanuméricos, numéricos ou categóricos, ou temáticos aí. As informações dos atributos estão em tabelas. Então, para cada um desses elementos aqui, eu tenho um GeoID, um identificador geográfico, que é um número que é controlado pelo sistema, e esse número se repete aqui na tabela, a identificação dele. Então, a qualquer momento eu posso marcar um elemento daqui, um desses registros da imagem não, do dado, nosso dado, um desses registros aqui da tabela, da tabela, e essa informação, quer dizer, eu mostrar esse dado graficamente lá. E ter também todas as informações de atributos daquele dado. No caso aqui eu selecionei dois polígonos em vermelho, 2 polígonos em azul e 2 em verde ali, né? Então existe uma correlação direta entre o dado espacial, ou mapa espacial, ou dado, a representação aqui espacial, com a representação tabular dessas informações. Eu posso cadastrar todos os elementos daqui, ou posso cadastrar só alguns. Aqueles que tiverem cadastrado vão aparecer em azulzinho. Os que ainda não tiver cadastrado, né? Suponha que eu estou trabalhando numa prefeitura e eu quero cadastrar todos os lotes da minha cidade. E eu ainda não cadastrei todos, então só os azuis é que vão estar já nessa tabela, aparecendo nessa tabela como cadastrado. Tá? E aí o que é interessante não é só visualizar, né? Visualizar o dado aqui, visualizar os atributos. Isso é importante também, mas isso é só uma análise visual. O importante é fazer agora algumas análises mais aprofundadas. Então uma coisa interessante que se pode fazer aqui é na própria tabela que fica aqui no Spring, essa tabela também flutua, ela não fica aqui direto. Aqui eu deixei aqui grudada, normalmente ela aparece grudada aqui com o dado espacial. Tudo se reduz, né? O painel de controle se reduz, ela aparece aqui, empurra as coisas tudo lá para cima, não? Mas você pode tirar e separar essa tabela para cá, fazer flutuar. Bem, uma das coisas então que se pode fazer é selecionar um desses campos da tabela e esse campo então a gente fazer estatísticas sobre esse campo. Uma das coisas é mostrar a distribuição de probabilidade dos dados lá, que é o histograma. Então, qual é o nível lá do dado, aqui no caso, população, qual é o valor máximo de população? Então, aqui estaria a moda do dado, né? Então, ele tem essa distribuição, será que isso aqui é normal, é gaussiano, etc. Então, você tem esse gráfico você vai poder salvar, né? Além desse gráfico, ele te dá também, na hora da estatística, ele vai te dar também um relatório de dados. Tem uma opção ali, estatísticas. Então ele vai te falar quantos dados tem aqui, quantos estão cadastrados, qual é o mínimo, o máximo, qual é a soma total dos dados. Então são informações estatísticas sobre esse campo que você escolheu aqui. Outra coisa interessante é que se você escolher vários registros da tabela e um campo ou 2 campos, dependendo, se você escolher um campo só, ele vai te dar esse gráfico de torta aqui, ó, dizendo qual é a participação de cada um dessas cores aqui nos registros, tem em relação ao total. Qual é a porcentagem que ele aparece em relação ao total? Esse é o famoso pie chart, que é falado em inglês, né? O gráfico de pizza. Mas se você escolher 2 campos, ele ainda te dá o gráfico de anel, que faz uma comparação para 2 campos diferentes, relacionado aos mesmos dados coloridos que vocês estão vendo aqui.
Então são análises interessantes, mais uma vez a gente pode salvar esses gráficos aqui e tal, né? É mais uma coisa interessante para você trabalhar com esses dados aí e fazer análises, né? Uma outra opção que tem, se você não tiver ninguém selecionado, colorido aqui, ó, nenhum dos registros selecionados, mas você selecionar 2 campos, você teria que selecionar 2 campos, e aí você clica com o botão da direita, num dos campos aqui, e escolhe gráfico, ele vai apresentar para nós esse gráfico de dispersão, o scatter plot, aqui está em inglês, mas em português seria o gráfico de dispersão. Qual é a correlação entre uma informação e outra? Aqui foi selecionado o perímetro e a área, que geralmente tem uma correlação grande, o perímetro e a área de cada um desses caras. Mas você podia falar assim, ó, eu quero saber qual é a correlação entre a renda per capita e o número de habitantes em cada uma das regiões, e etc, né? Então esse aqui é o famoso gráfico de dispersão, que também aparece aí, é bastante usado aí, interessa para ver correlação entre as informações. Outra opção interessante é o agrupamento por atributos. Então, a gente pode escolher atributos aqui nas nossas tabelas, escolher campos, geralmente a gente escolhe um campo, define se o campo for numérico, se o campo for temático, a gente pode pintar com as classes que estão aqui. Um agrupamento por classe, a gente chama de agrupamento por valor único, por todas as classes. Mas o mais interessante também, mas também é usado, o temático é interessante, mas o numérico também é bastante interessante, porque eu posso transformar o numérico em temático fazendo o quê? Selecionando o campo, definindo faixas para esses valores que estão no campo, então eu sei o mínimo e máximo desse campo aqui. Isso aqui é um campo de porcentagem de idosos no centro de São Paulo, aqui na área de São Paulo, onde eu tenho uma porcentagem maior aqui, bem no centro de São Paulo. Então eu defino faixas, defino umas cores, níveis de cor, graduação de cores aqui, no fundo eu estou definindo uma legenda para esses dados, baseado em intervalos, né, em relação a esse campo aqui, intervalos numéricos. E uma vez eu dou um agrupamento para ver se me interessa essas cores. Eu posso mudar as cores individualmente também. E uma vez que me interessa isso aqui, eu vou dar um executar. Quando eu dou um executar, essa legenda então é aplicada ao nosso dado, e o nosso dado então fica um dado temático, um dado colorido, né? Que a princípio, no começo de tudo, ele era todo azul assim, ó. O que eu fiz foi agrupar informações segundo uma legenda que me interessa, né? Eu defino a legenda como usuário, defino as cores que vão aparecer e posso até salvar. Tem uma opção aí de salvar isso como um plano. Por enquanto aqui a gente só vê o dado. A gente pode salvar isso depois como um plano, materializar isso num plano de informação. O agrupamento pode ser feito por passo igual, aqui tem um outro tipo de agrupamento, por intervalos iguais, por quantis. Então eu posso escolher vários tipos de agrupamento e ver, materializar o dado temático em várias formas diferentes. E também uma coisa bastante interessante que a gente faz usando essa característica de ter o dado espacial e o dado por tabela, é fazer consulta por atributos. Então me mostre aqui nessa região, a gente monta aqui a nossa consulta. Todos os polígonos que tem área menor do que tanto, a gente escolhe o número, escolhe o campo área, tem aqui as opções maior, menor, igual, né? É menor que tanto e população maior que tanto, por exemplo. Então eu fiz um query aqui, fiz uma consulta, montei a consulta aqui através de um texto, e quando eu executo, ele se materializa aqui no nosso mapa aqui. Somente esses polígonos que foram pintados em azuis que respondem a essa questão que eu fiz aqui, essa consulta que eu fiz nos dados. Tá? Então essa consulta por atributos, e também tem consultas espaciais, onde eu posso falar assim, olha, me mostra todos os distritos que são interceptados por uma linha norte-sul do metrô de São Paulo. Todos os bairros que são cortados por essa linha.
Então eu tenho o dado vetorial, né, do metrô aqui de São Paulo e tenho o dado também dos bairros ou dos distritos. Então o sistema é capaz de fazer esse cruzamento e mostrar para nós quais são os elementos que foram, o que está em azul foram os elementos que responderam essa questão aqui, através dessa consulta que a gente chama de consulta espacial.